a fonte da água viva. Jesus, a fonte da água viva. João 7:37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Levantou-se Jesus e exclamou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, igreja? Quer dizer o quê? Do seu interior, da sua vida, vai fluir rios de água viva. Quer dizer o que? Vai fluir vida de você. Como assim, pastor? Porque quem crê em Jesus, como as Escrituras ensinam a crer, essa pessoa tem uma nova vida. Ela era uma pessoa depressiva antes, era uma pessoa nervosa, era uma pessoa triste, era uma pessoa desanimada. Mas quando ela crê na Escritura, na palavra de Deus, antigamente jorrava de dentro dela amargura, morte, palavra de derrotas. Mas quando ela começou a crer na palavra do Senhor Jesus, de dentro dela começou a fluir os rios de água viva. Quer dizer o quê? Quem tem a palavra de Deus como seu auxílio, ela é diferente, ela é feliz, ela se cuida, ela cuida das pessoas, ela é animada para as coisas, ela é abençoada, porque de dentro dela está fluindo um rio de água viva. Uma terra seca tem como fluir rios? Não tem. Tem que ter ali uma fonte, não é verdade? Sim ou não? E a fonte chama-se Jesus. Glória a Deus. Coloca lá novamente, ó. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer o que? Água viva está falando de vida, está falando de algo que é eterno. Quem crê em Jesus verdadeiramente, ele não vive uma vida tristonha, ele não vive uma vida desanimada, ele não vive com vontade de se matar, de se drogar, de se destruir, de desanimar. Pelo contrário, de dentro dele tem alegria de viver. Ele pode estar desempregado, passando necessidade, mas ele está orando, está firme e crê que Jesus vai mudar a história dele. E está sorrindo, está alegre, porque sabe que ali é passageiro, tem vida dentro dele. Quando alguém o calunia, quando alguém o persegue, como ele tem vida dentro dele, ele não se abate, ele não se deixa levar pelos pensamentos. Porque a Bíblia diz, igreja, que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de águas. Está lá em Tiago, né? Da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Tiago até fala da língua, porque os homens com a mesma língua que abençoa, é a mesma língua que amaldiçoa. Isso significa o quê? Porque ainda não tem um rio de água viva dentro dele. Porque quem tem um rio de água viva, ele não amaldiçoa, ele só abençoa. O rio de água viva muda a vida da pessoa. O que ele entrega é vida. Quando a pessoa com a mesma língua que ela abençoa, e a mesma língua ela amaldiçoa,
É porque dentro dela ainda não tem vida. Ela ainda não creu como a Escritura ensina a crer. Ela ainda não pode entregar a vida porque ainda ela não recebeu a vida. Lá em Tiago fala, né? Coloca lá sobre. Olha lá. Volta no 10 ali, por gentileza. Conserta a Bíblia bonitinho. Olha na câmera aí, por gentileza. Isso. De uma só boca procede bênção e o quê? E maldição. Como é que a pessoa tem um rio de água viva dentro dela, mas da mesma boca ela vive amaldiçoando a própria vida? Ela mesma fica, não vai dar certo. Vem uma luta, ela fala, dessa vez não dá, eu não consigo. Como é que tem vida, mas ela só fala negatividade? Como é que tem vida, mas dentro dela só sai morte? Como é que tem vida e vive desanimado? Posso falar a verdade? Você vai ficar chateada? Você pode ter uma religião, mas para ter vida tem que ter Jesus dentro de você. Não adianta ter religião. Tem gente aqui na igreja Rocha de Sião que está com a religião, não está com Jesus ainda. Tem gente lá em outra igreja também que está com a religião. Porque com a mesma boca que ela abençoa, ela amaldiçoa. Ela recebe a palavra de bênção aqui, aí quando sai lá fora, fica com medo de enfrentar os problemas. Fica com medo de enfrentar as lutas e fica depressivo dentro de casa, com espírito de morte. Esse espírito não é o de Deus não. O de Deus traz vida, traz alegria, traz força. E nós vencemos tudo em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. É assim ou não é? De uma só boca procede bênção e maldição. Ponto. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Meus irmãos, Tiago chegou na igreja e viu isso. Tiago falou, meus irmãos, isso não é conveniente a vocês. A igreja inteira com depressão, a igreja inteira doente, a igreja inteira tristonha, a igreja inteira sem coragem de trabalhar, com medo de pegar no pesado, e quando vai é desanimado. Não é conveniente que essas coisas sejam desse jeito. Com a mesma boca que você abençoa, profetiza, eu recebo o meu milagre, eu recebo a minha bênção, mas no outro dia não vai dar certo, está difícil, a bolsa aumentou e não sei o que, é assim ou não é? O desemprego está alto, é assim ou não é? Isso é palavra de maldição. A palavra de bênção é, Deus está comigo, vou abrir meu negócio, vou trabalhar em tal lugar e acabou. Glória a Deus. A palavra de bênção é assim. Todo mundo falando que vai dar errado, mas você está profetizando, vai dar o quê? Tudo certo. Isso é vida. Amém, igreja? A pessoa vai no hospital, ela foi andando no hospital. Ela foi como? Andando. Aí o médico fez os exames e falou para ela, rapaz, apareceu uma mancha aí, do lado direito do seu braço. O médico nem fala o que é, ela já sai de cadeira de roda. Que espírito é esse? Nós cremos num Deus que tudo pode. Não é verdade, igreja? E uma quer sofrer duas vezes. Antes de vir uma má notícia, já está sofrendo. Não é verdade? Tem que ter a bênção dentro de nós. Tem que crer no Evangelho. O dia mau chega para todos. Mas eu e você estamos aqui se revestindo da palavra de Deus para enfrentar o dia mau em nome de Jesus. Amém? Quem está compreendendo isso aí? Meu olho caiu um pouquinho de produto. Está ardendo, rapaz. Quem conhece o limpa alumínio? Meu Deus. É ácido, né? Mas eu estou na fé aqui. Se é outro, estava lá no médico, lá tomando colírio no olho e remédio. Pegar um atestado de 5 dias. Estou amarrado isso aí. Glória a Deus. Tem que ter vida, não é verdade, igreja? Tem gente que se cai uma pedrinha no olho, vai lá no médico lá, que é 5 dias de atestado. Isso aí é vida? Não é conveniente que isso seja assim. Glória a Deus.
Nós somos da fé. Quem é da fé aí? Então é desse jeito. Fé não tem negativo não. Vai morrer? Não, vai ter vida. Ah, essa pessoa não passa dessa noite, doutor, o senhor está errado. Meu Deus, hoje vai dar vida para ela, vai viver muitos anos em nome de Jesus. É a fé. Glória a Deus. Continua aí. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso, vírgula, pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? O amargoso? A fonte é a nascente. Glória a Deus. É onde nasce tudo. Ou é doce ou amargoso. Você entende o que o pastor está pregando? Não tem como da mesma fonte jorrar dois tipos de coisa. Por isso, eu e você temos que ser sóbrios na fé. Se eu preciso de ajuda espiritual, eu preciso nascer de novo, eu tenho que ser humilde e falar para o Senhor: Senhor, eu tenho uns probleminha aí, eu preciso nascer de novo. Eu preciso dessa fonte dentro de mim. Eu preciso ter vida. Porque eu sei como é que está a minha vida. Quem sabe como é que está a sua vida? Você sabe? Quem sabe? Sabe ou não sabe? Mas temos que ser humilde para dizer: Senhor, eu tenho um problema aí. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Eu quero ter essa fonte de vida dentro de mim. Eu quero ter essa mudança. Glória a Deus, igreja. Então, da mesma fonte, do mesmo lugar, não pode jorrar o que é doce e o que? E amargoso. Aí mais para cima você vai ver. A língua, o pequeno órgão do corpo, ela coloca em risco a carreira da humanidade. Imagina o que ela faz com a sua vida espiritual, com a sua vida financeira, com a sua vida familiar. Por isso, se a fonte está saindo algo amargo dela, essa fonte não é Jesus. Precisa crer nas Escrituras para que nasça a vida dentro de nós. Compreende o que o pastor está pregando? Porque Jesus, ele ensina eu e você a jorrar o quê? Vida. Amém? Glória a Deus. Coloque em risco lá a língua. A língua. Porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal e contido, carregado de veneno mortífero. Glória a Deus. Cadê a parte que coloca em risco? E por que não já põe direto, né? Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Não é essa não. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Beber uma aguinha aqui. É que se eu tivesse com a Bíblia aberta aqui, eu conseguia rapidamente. Quando a Bíblia está aberta, a gente consegue localizar, né? Agora, quando está acompanhando, é mais difícil. Coloca aí, por gentileza. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então quem tem a vida, quem tem
o Espírito da verdade, o Espírito da palavra, o Espírito da vida, ele controla o quê? A língua, para não ficar falando maldição. Quem já ouviu alguém falar bem assim? Esse menino não vai prestar quando crescer. Quem já ouviu alguém falar isso? O que é que aconteceu com aquela criança? Não é verdade? É assim ou não é? Porque a palavra tem poder. Então quando você crê em Jesus, volta lá, João 7. Quando você crê em Jesus, como diz as Escrituras sagradas, de dentro de você, de dentro de mim, de dentro de todos, fluirão rios de água viva. Então a pessoa que crê em Jesus, de dentro dela não sai morte, de maneira nenhuma, sai vida. A fonte que está nela não é para a morte, é para a vida, porque ela crê em Jesus, como está na Bíblia, e ela tem a vida eterna. Por isso quem tem vida entrega a vida, quem tem morte entrega o quê? Morte. A gente só podemos dar o que o coração está cheio, não é verdade? Eu vi uma parábola uma vez, que o rapaz entrou em um ônibus, aí ele pisou no pé de um rapaz lá sem querer, e esse rapaz que recebeu o pisão, xingou, palavrão, tanta coisa ruim, amaldiçoou o homem, falou tanta coisa, ficou ali uns 10 minutos falando, e aquele homem sereno, ficou na dele quietinho, ouvindo tudo. Aí quando o rapaz parou de amaldiçoar, quando o rapaz parou de xingar, quando o rapaz parou de falar tantos palavrões, coisas feias, aquele rapaz falou: você me perdoa? Eu não fiz porque eu quis. Você me perdoa, o erro foi meu, mas Jesus te ama. Essas palavras aquebrantou aquele homem valentão. Aí o povo que estava do lado falou: mas você é bobo, por que você não xingou ele também? Por que você não amaldiçoou ele também? E ele falou: porque cada um entrega o que tem. Quem tem vida entrega a vida, quem tem morte entrega a morte. Então quando nós cremos nas Escrituras, nós entregamos o que? Vida. Quem compreendeu essa palavra? Fica de pé e glorifica o nome de Jesus. Pode glorificar bem forte. Diga glória a Deus. Quando você vê alguém vindo para a igreja, mas aí fora fica amaldiçoando os outros, é porque ela ainda não sabe o que é vida. Nem todos que estão na igreja conhecem Jesus. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que estão no Brasil são da nação brasileira. Tem de outros lugares, não é assim? Então na igreja é a mesma coisa. Nem todos que estão dentro da igreja verdadeiramente teve um encontro com Jesus. Ah, mas já tem 10 anos de igreja. Mas não é o tempo, é da maneira que crê. Se você crê mesmo de verdade, hoje mesmo você tem um encontro com Jesus. É o crer, não é curso. Você não tem que aprender, você tem que crer. Glória a Deus. Tem que o quê? Que crer. Pedro sabia ler? Pedro era estudado? Qual faculdade Pedro fez? Foi a Unip? Foi qual? Qual a faculdade de Pedro? Tarrafa, barco e pescaria. Não foi essa a faculdade dele? Foi ou não foi? Mas quando Jesus o chamou, ele creu. Andou sobre as águas. E foi muito abençoado. Quem crê, verá a glória de Deus na sua vida. Amém, igreja? Vamos honrar a obra de Deus. Prepara na sua mão uma oferta, tá? Glória a Deus. Prepara na sua mão uma oferta de amor. Pastor, hoje em dia ninguém trabalha mais com cédula, é poucas pessoas, não é verdade? Tem um Pix, o QR Code da igreja, tá? Deus recebe a sua fidelidade. Amém, igreja?
Deus recebe o quê? A nossa fidelidade. Quando você dá de coração aberto, coração inteiro, Deus já recebe. Porque a obra de Deus, ela necessita assim de recurso. Essas luzes estão acesas, não estão? A Enel chega aqui, não, aqui é a igreja, não tem cobrança não. É assim? É assim, é? Não, não é assim não. Pelo contrário, se uma conta da igreja estiver atrasada, por vingança eles cortam mais rápido. Sabia? Por vingança. Mas Deus sabe de todas as coisas. Pastor, como é que eu faço? Você abre o seu aplicativo, tá? Ali está o QR Code. Deus, ele... está na mão da obreira Lília aqui também. Deus ama aquele que entrega com alegria. A Bíblia ensina lá em Provérbios, né? Que devemos honrar a Deus com a primícia da nossa renda. O que é primícia? Quando a pessoa reconhece que recebeu de Deus, que tudo que ela tem é Deus que deu, ela separa uma parte e dá para Deus, como gratificação, como oferta. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas esses que entregam uma oferta na obra de Deus e com o coração aberto, aos que reconhecem que Deus deu tudo para eles. Porque quando a pessoa, ela atribui a ela a glória, eu trabalhei, eu conquistei, eu tenho, e se não é eu, não tinha nada, tudo é eu, né? Ela não dá nenhum sorvete para ninguém. Imagina uma oferta na obra de Deus, porque ela atribui a ela a glória, e a glória e a honra é dada a Deus, porque Deus deu a respiração para a gente, não é verdade? A força, a saúde, amém, igreja? Pastor, vamos fazer uma oferta na obra de Deus. Glória a Deus. Cadê a parte lá da Bíblia? Mostra para mim lá. Ó, honra, presta atenção para nós aprendermos, ó. Honra ao Senhor com os teus bens, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Tudo que passa na sua mão, ou na minha, ou na mão de qualquer outra pessoa, devemos honrar a Deus com a primícia, como oferta, porque ali está abençoando tudo que é seu, todos os bens. Ninguém pode receber nada se do céu não for dado. Se do céu não for dado, eu e você não recebemos. O trabalho que você tem, às vezes, pode ser um salário mínimo, não é verdade? Mas quando você é fiel a Deus, honra a Deus, rende, não rende? Sim ou não? Sim ou não? Porque Deus abençoa. Tem gente que ganha 20 mil por mês, não tem R$1 hoje nem para comer uma pipoca. Por quê? Porque não honra a Deus. Não honra. E também não é honrado. Amém, igreja? E eu conheço pessoas na igreja que recebem um salário mínimo e têm uma vida tão abençoada, não falta nada. E ainda sobra para a glória de Deus. Amém, igreja? E se encherão fartamente os teus celeiros. Celeiros é a conta bancária, é onde você guarda os seus depósitos. A Bíblia ensina que se você honrar o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, se encherão fartamente os celeiros. É a palavra de Deus. Não é o Hélio que está dizendo, é a palavra de quem? De Deus. Pastor, eu vou fazer uma oferta para Deus, sim. Levanta para o céu suas mãos. Levanta para o céu a sua oferta. Pastor, eu vou fazer pelo aplicativo. Levanta para o céu o celular. Apresenta para Deus, porque Deus vai abençoar você ricamente. Pai amado, querido e poderoso Deus, abençoa, meu Deus, o teu povo, esse que ora conosco, esse que socorre a tua obra, esse que socorre a tua igreja, Senhor. Sabemos, meu Deus, que a igreja do Senhor aqui na terra não é honrada pelo governo humano, nem por prefeitura. Pelo contrário, a prefeitura, governos, eles honram o carnaval, aonde coloca drogas, aonde tem bebedice, traições, mentira, engano. Honra o crime, Senhor, dando benefícios. Mas o povo do Senhor que honra a tua casa, que honra a tua igreja, para salvar a vida daqueles que foram contaminados pelo próprio governo, contaminados pelos próprios que deveriam cuidar,
mas só cuidam de si mesmo. Pega o país, os governos, as prefeituras, esbanjam, Senhor. E o povo gemendo, o povo sofrendo na fila do hospital, pagando os impostos, e lá, meu Deus, não tem nem atendimento. Ah, meu Pai, tenha misericórdia de nós. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa o teu povo. Abençoa esse, meu Deus, que tem o coração aberto para a tua obra. Esse que tem o coração aberto para fazer as coisas para o Senhor. Meu Deus, abençoa a todos que levantaram as mãos para o céu. Abençoa este, meu Deus, que honra o Senhor com um carnezinho mensalmente, para manter essa obra de portas abertas. E a igreja do Nakamura, meu Deus, toca na vida deles e abre as portas e as comportas dos céus. Derrama as bênçãos extraordinárias sobre todos eles, e eles venham ser ricamente abençoados pelo Senhor. Tanto o dizimista como o ofertante, e também todos os que levantaram as mãos para o céu. Pai, eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. E é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Igreja, você que vai trazer oferta, você que não trouxe, todos devem vir aqui receber uma unção na palma da mão, porque a unção abençoa a sua mão, para onde você colocar a sua mão, prosperar. Aonde você colocar a sua mão, ter saúde e muita paz. Todos venham aqui em nome de Jesus. Todos venham com alegria. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver. Amém. Diga glória a Deus. Igreja, quem está participando da quebra da maldição na terça-feira? Quem está? Cadê a fita? Quem está com a fita aí para mostrar? Cadê? Deixa eu ver. Pastor, estou participando. Nós estamos fazendo 7 terças-feiras. Olha para o pastor aqui. Igreja, quem já foi vítima de inveja algum dia? Alguém teve inveja de você? Quem já foi vítima de inveja? É ruim ou não é? Sabe quando a pessoa olha para você de cima a baixo assim? Não é ruim isso? Então nós estamos lutando contra a inveja, tá? Não é contra o invejoso, porque o invejoso não é nada. É contra o espírito que está por trás daquilo, não é verdade? Sim ou não? Olha para o pastor para vocês entenderem. A Bíblia diz que a inveja é um mal incontínuo que apodrece os ossos. A inveja tem um espírito que deixa qualquer pessoa doente. Contra a inveja, a Bíblia diz que eu e você não podemos vencer, mas nós podemos lutar em nome de Jesus e prevalecer contra ela. Amém, igreja? Glória a Deus. A única coisa que a Bíblia ensina a gente fugir é do invejoso e da inveja. Não devemos ficar perto, porque o invejoso ele finge ser seu amigo, mas quer te destruir. É assim ou não é? Sim ou não? Tudo que você faz ele te põe para baixo. Você compra um carro bom, um carro do ano, ele fala, mas bebe muito. É assim ou não é? Compra um carro preto, ele é de funeral. Isso é um invejoso, sabia? Não quer ver você prosperar. Você compra um sapato bonito, aí coloca gosto ruim. E fora outras coisas. Fica com inveja do seu casamento, querendo destruir a sua família. Com inveja até do cabelo de uma mulher que tem um cabelo bonito, não é verdade? Cuidadoso. Fica com inveja do olho, da saúde da pessoa. Fica com inveja do corpo, fica com inveja de tudo. A inveja é uma desgraça. Nós vamos fazer 7 terça-feiras, já estamos fazendo. Quem está vendo essa fita aqui na minha mão? Está vendo isso aqui? A gente amarramos aqui, ó. E essa fita foi consagrada na presença de Deus. Aonde? Rapaz, esse dia chegou uma pessoa perto de mim. Você acredita que essa fita ficou tremendo no meu braço? Eu falei, já sei onde que está ali. Você acredita? Aconteceu com você também? Foi, né? Você vê como é que é as coisas?
Porque aqui tem um ponto de contato. Vou dar um exemplo. Aqui tem um sinal, tem ou não tem nesse celular? E onde é que está o satélite? Está aqui do lado? Está na onde o satélite? Lá em cima. Mas rastreia cada celular. Isso aqui é um ponto de quê? De contato. É uma fé. É o que nós estamos fazendo na fé. Glória a Deus. Lembra de Raabe? Coloca aí. Raabe colocou uma fita na casa dela. Quem lembra de Raabe? Você não leu na Bíblia ainda não sobre Raabe? Raabe, a cidade ia ser destruída, ia acabar com tudo lá naquela cidade. Aí Deus mandou os profetas dizer para Raabe, ó, coloca uma fita lá vermelha na sua casa, amarra lá. Porque nós sabemos que aquela casa está marcada. E o espírito da morte não vai passar ali não. Destruiu a cidade inteira. A cidade foi devastada, tomada, acabou. Mas a casa de Raabe ficou protegida, glória a Deus. Foi a fita que protegeu? Não. A fita era o quê? Um ponto de contato, mostrando o que Deus mandou marcar, demandar. Amém, igreja? Glória a Deus. Mostrando que ali era um território. Então essa fita é um ponto de contato. Achou lá a palavra? Essa fita é um ponto de contato. Na terça-feira, cadê a tesoura? Na terça-feira, nós vamos cortar essa fita que você usou hoje, os outros dias, e vamos te dar uma nova fita. Assim vai ser 7 terças-feira. E toda a inveja, todo o mal vai cair por terra. A fita não é para você idolatrar, porque no passado eu idolatrei fita. Eu colocava o nome de alguém e idolatrava. Quem está compreendendo isso aí? Não é para você idolatrar a fita, porque a fita não tem poder. Quem tem poder é Deus. A fita é só um ponto de quê? De contato. Glória a Deus. Essa fita é um ponto de quê? É uma aliança. Glória a Deus. Vou dar um exemplo. É igual uma aliança. Quem tem aliança aí? Quem é casado aí? Quem tem aliança? Você não tem aliança não, rapaz? Compra uma baratinha, põe. Um homem casado tem que ter aliança. Que negócio é esse? Se eu fosse tua mulher, dá um puxão de orelha em você. Glória a Deus. É casado, tem que ter o quê? Não é verdade? É obreiro, rapaz. Tem cuidado, hein? O obreiro tem que estar com aliança no dedo. Glória a Deus. Então, não tem aliança? Quando sai na rua com aliança, já mostra o quê? Um ponto de quê? Tem alguém esperando. É assim ou não é? É ou não é? Agora complicou e tem gente que não usa, mas o certo é usar. Eu não vou, não é verdade? Correr contra a verdade, tem que falar a verdade, tem que usar. Glória a Deus. Quando sai com aliança, sabe que tem alguém o quê? Esperando. É igual esse ponto de contato. Alguém vai perguntar para você o que é isso. Você vai dizer, não, que é uma batalha que nós travamos contra a inveja. E o Senhor Jesus já deu a vitória para nós. Amém, igreja? Achou a palavra lá de Raabe? Olha lá, ó. Aqui, ó. E ela atou o cordão de escarlata onde? A janela. Glória a Deus. Ela colocou na onde? Na janela. Um cordão vermelho, uma fita vermelha na onde? A janela. E aonde tinha a fita, o mal não tocava. Glória a Deus. Na época também que colocaram o sangue, né, do cordeiro nas portas. Deus usa de várias formas, amém, igreja? Uma vez colocou o sangue do cordeiro nas portas, quem lembra disso? E o mal passava lá e não tocava. É o ponto de contato. Não é que tem poder, é porque Deus determina para fazer, a gente obedecemos e Deus traz a vitória, porque nós usamos a fé e obedecemos. Glória a Deus. Quem compreendeu isso aí? Terça-feira nós vamos cortar a fita. Pastor, eu quero estar nessa campanha, eu quero estar nesse voto. Igreja, você que quer participar, cadê as fitas? Está aí? Está aqui, ó. É gratuito, tá bom? O que recebemos de graça entregamos. A obreira Lídia vai pôr no seu braço, tá? E nós vamos ungir com azeite. E terça-feira você vai
está aqui conosco 7h30 da noite. Glória a Deus. Você que quer montar o seu próprio negócio, já tem, não é verdade? Tem tantas pessoas que querem abrir o seu próprio negócio, aí ela vai e fala para alguém, o que é que a pessoa fala? Como é que é? Não, meu amigo montou um desse aí, não dá certo não. Meu primo gastou 200 mil, ele até aumenta, né? O negócio que é 5 mil para montar, ele fala que é 200 mil e não deu certo, inventa e mente. Ali é um espírito invejoso, sabia? É ou não é? Bico calado, vai fazer alguma coisa, fala com Deus. Conversa com quem? Com Deus, ora, pede a direção para Deus. E terça-feira você vai estar aqui conosco. Amém? Que dia você vai estar aqui? Terça-feira. Olha para o pastor. Pastor, mas eu não posso estar aqui na terça à noite. Tem culto pela manhã, 8 horas da manhã. E tem culto também às 3 horas da tarde. Tem às 7h30. Então 3 horários. A igreja está aberta o dia inteiro para atender você, para orar por você, para abençoar você. Porque o que recebemos de graça damos. Amém, igreja? Quem compreendeu isso aí? Então terça-feira, já ungiu com azeite? Unge lá, missionária. Quem recebeu a fita, levanta para o céu o braço que a missionária vai ungir com azeite, tá? Os que já unge todos, tá, missionária? Unge todas as pessoas, tá? Consagrando em nome de Jesus. A unção com azeite representa o poder de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aproveita e levanta tudo que você trouxe para o céu, que a missionária vai estar ungindo o seu braço, a fita. E domingo, igreja, haverá culto todo especial. O domingo é o dia do Senhor, né? O domingo é o dia que o Senhor ressuscitou. Domingo é o dia que a família se reúne, não é verdade? Domingo é um dia de estar na igreja, cheio da fonte da vida, cheio de alegria, buscando a Deus, amém? Domingo é o dia do Senhor. Nós vamos estar aqui, se Deus quiser, obreiros, né? O obreiro José Paulo está na luta lá, né? O obreiro Linei também, glória a Deus. Diga graças a Deus. Isso, levanta para o céu. Feche os olhos. Pai, abençoa o teu povo, Senhor. Meu Deus, guarda-os de toda inveja, de todo mal. Aonde eles forem, jorre, meu Deus, da vida de cada um de nós, onde nós formos. O que recebemos aqui nessa noite? Recebemos a palavra da fé, a palavra da vitória, a palavra da vida. Porque nós cremos no Senhor Jesus, assim como diz as Escrituras. Cremos no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, como está escrito a favor do Senhor. E de dentro de nós, meu Pai, há um rio de água viva, há o Teu Espírito, há a Tua palavra. Pai, abençoa tudo que eles levantaram para o céu. Bolsa, carteira, chave do carro, da casa, da empresa. Leva eles e guarda debaixo das tuas asas, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Diga, pastor. Tchau, pastor. Tchau, igreja. Deus abençoe em nome de Jesus. Domingo não falta, tá? Glória a Deus. Domingo não falta na igreja. Esteja às 8 da manhã. Pastor, não posso estar às 8. Esteja às